Nós estamos começando mais um episódio do Foca na Causa. Hoje nós vamos receber aqui a Cíntia Carpen Gomes, ela que é psicóloga e também está em tratamento oncológico. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela, tanto como profissional da psicologia, como uma paciente oncológica. Seja muito bem-vinda, Cíntia, aqui no Foca Verna. Obrigada. A gente estava bem ansioso em receber você aqui. Eu também, muito mesmo. E eu estou muito feliz. Cíntia, eu queria que você é psicóloga, né? Foi minha aluna, para quem não sabe, né? Do professor Bus. Do professor Bus. E hoje você é uma psicóloga já renomada aqui na cidade. E de repente vem o diagnóstico. Sim. Mas antes disso tudo, eu quero que você conte um pouquinho dessa tua trajetória, onde é que você trabalha, a tua família, quem que são, o que que você faz. Conta para nós. Então, estou formada há 23 anos, né? Vai completar esse ano 23 anos. Já trabalhei em N lugares, trabalhei 10 anos no Fórum em Rio Negro, né? Trabalhei muito lá com os juízes lá. Trabalhei no SUS, onde eu comecei, né? Na Clínica Sion, onde me acolheram, eu fiquei muitos anos lá com eles e agora eu estou na Clínica Telos, né? Na Clínica Telos ali em Rio Negro, faço a psicologia clínica, né? Que é o que eu gosto, que eu amo, que eu adoro fazer e que inclusive não parei em nenhum momento durante o tratamento de trabalhar. Acho que foi a única coisa que eu pedi para os médicos eu posso continuar trabalhando, porque lá é onde é o meu refúgio, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto bem fazendo o que eu gosto, né? E trabalhar com as pessoas, né? É o que eu gosto de fazer. E você trabalha todo esse tempo e de repente vem o diagnóstico. De repente. Como é que foi? Do nada, assim, né? Você atender vários pacientes, que eu ainda tenho muitos pacientes, né? Que são pacientes oncológicos, né? E de repente, um dia que a gente menos espera, vem um diagnóstico, assim, né? Vai lá, faz um ultrassom, uma suspeita, e aí tem que fazer uma biópsia, você vai para a biópsia e de repente vem o diagnóstico de que realmente você está com um câncer, né? Para dizer que eu nunca esperei ter isso, eu vou estar mentindo, porque parece que alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que passar por isso. Eu tinha tanto medo dessa doença, tanto medo, toda vez que eu ia fazer o acompanhamento dos cistos, né, que eu tenho, toda vez era assim muito difícil estar lá fazendo isso, né? E então eu de alguma maneira aqui dentro algo me dizia que eu tinha que passar por isso justamente para entender que assim não era o monstro que eu imaginava que era. Ou, pelo menos, que eu conseguia enfrentar toda essa trajetória de uma maneira muito diferente do que eu imaginava. Você recebeu bem? Você recebeu mal o diagnóstico? Eu recebi bem, assim. Eu falo que eu chorei 2 vezes durante todo esse processo. No dia que eu fiz a ultrassom e que o médico me disse, né, Dr. Ivanil lembra de mim lá, que não era mais um cisto e era um nódulo. Nesse dia eu cheguei na casa da minha mãe e eu chorei muito. E chorei quando eu voltei para casa no dia da consulta que o médico disse que realmente o meu cabelo ia cair. Naquele dia eu cheguei em casa e eu chorei, mas foram 5 minutos. Eu chorei, saiu tudo para fora, eu respirei e vamos em frente. Mas no dia que eu recebi o diagnóstico, eu pedi para o meu sogro buscar, meu sogro é médico, e eu pedi para ele buscar para mim, que eu não queria buscar e ele foi. E o dia inteiro o pessoal me enrolando, só eu e minha filha em casa, meu marido trabalha em Curitiba e estava em Curitiba. E aí ele veio lá em casa. Chegou lá em casa, ele com o papel na mão, né, com a biópsia, e ele, não, minha filha, ele sempre tá, né, não, minha filha, eu acho que só tem que tratar, talvez fazer uma cirurgia e tal, e nem mamãe falando. Só que ele com aquele papel na mão, né, falei, aí do nada eu olhei para ele e falei assim, vô, eu sei o que é um carcinoma invasivo. Ele não sabia o que falar, assim. E essa semana minha sogra me falando que, você não sabe o quanto ele chorou antes de ir para tua casa para ter que te dizer isso. Mas eu não chorei naquele dia. E aí, quem me deu um refúgio foi ele estava ali comigo. Eu passei a mão no telefone e liguei para o Dr. Guilherme, que é o meu ginecologista, e ele me deu assim um acolhimento fantástico mesmo por telefone. E aí, no outro dia de manhã, eu recebi a ligação do Dr. Francisco Zócola, que também me deu todo esse acolhimento. Então, assim, eu juro que eu não fiquei com medo. Né? Eu pensei, eles estão aqui comigo. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu não estou sozinha. E naquele dia, o dia que eu realmente recebi o diagnóstico, eu não chorei e dali para frente eu não lembro de ter chorado nenhum dia.
Mudou teu modo de enxergar a vida? Mudou, porque antes, toda vez que eu tinha um cisto e eu pensava, meu Deus, e se for um nódulo, e se for um câncer? Como que eu vou permanecer até fazer uma cirurgia sabendo que tem um câncer dentro de mim? E eu agi totalmente diferente. Para mim não estava ali. Eu recebi o diagnóstico, aí até a consulta, isso foi em junho. Em julho nós tínhamos uma viagem em família, aniversário de 50 anos dos meus sogros. Eu fui, eu me diverti, eu aproveitei. E aí, na volta, lá mesmo na viagem, o doutor Francisco me ligou, porque saiu a imunohistoquímica para me falar o que era, como, para me deixar a par de tudo e tal. Eu não deixei de aproveitar nada do que eu tinha que fazer. E aí, quando a gente voltou, eu falei, então agora é a hora de começar a nossa trajetória. Falei, vamos começar a nossa trajetória, e assim foi. Mas assim, eu não titubeei em nenhum momento. Em nenhum momento eu senti assim, não vai dar certo. Nenhum momento. Em nenhum momento eu pensei, não vou conseguir, vou morrer, não vai dar. Nunca isso passou pela minha cabeça, assim, em nenhum momento. Eu vejo, Cíntia, que você acredita muito nessa questão, se existe um tratamento, se os médicos têm conhecimento sobre isso e eu posso confiar na ciência. Eu acho que eu estou sentindo isso em você, né? Assim, eu me senti muito bem acolhida e sempre, né? Eu chegava lá no consultório e falava, doutor, o que eu tenho que fazer? É isso, isso. Ah, é isso? Então é isso que eu vou fazer. Você está me dizendo que é isso? Ele dizia, pois é, veja, vamos ter que fazer 6 químio, né? A cirurgia tirou tudo, não tem metástase, não tem linfonodo comprometido, margens livres, mas em função de algumas coisas, tamanho e tal, a gente vai ter que fazer, né? Ele falou, poderia até de repente não fazer, mas daí lá na frente a gente pecar. Eu falei, não, doutor, tem que fazer? Vamos fazer. E eu sempre falava pro meu marido, eu acho que se eu não fizesse a químio, eu acho que eu não me sentiria fazendo o tratamento completo. Por mais que ela é o que é mais agressivo, mas eu sentia que era ela que ia me trazer a cura, né? E Cíntia, você como psicóloga, né? Atendia já pacientes oncológicos, como você começou dizendo aqui mesmo. Sim. De repente você passa da teoria pro lado de cá, que é da prática. E aí, mudou também isso, essa maneira de abordagem? Porque provavelmente você tinha uma abordagem mais técnica, etc. Tinha. Agora você estava do outro lado, né? Para ser paciente, até ser paciente, né? É uma palavra que você pensa assim, nossa, eu vou ter que escutar as orientações dos outros, eu vou ter que, né? Acostumada em você orientando, você conversando e de repente não, você se coloca do outro lado. É eu que estou aqui agora, né? E mais assim, gente, o que eu vou fazer com tudo que eu sei? Como é que eu vou aplicar isso em mim? Será que eu consigo? Será que dá certo? Será que não dá? E aí eu parei por um momento e falei, não, eu não vou aplicar nada em mim. A paciente é a Cíntia, não é a Cíntia psicóloga. Então eu esqueci um pouquinho disso, eu acho que isso foi mais fácil, e entender que era só eu. Você faz terapia? Agora não faço não, mas já estou providenciando para retomar, porque para mim esse processo agora, o tratamento, né, maior que eu fiz, né, cirurgia, quimio, rádio, eu estou me sentindo meio órfão do tratamento, como dizem. Então, eu acho que esse período, para mim, está um pouquinho muito mais difícil do que o período realmente de tratamento. Então, eu entendi que, nesse momento, eu estou precisando muito mais da terapia do que antes. E mudou essa abordagem, como eu disse, hoje, quando você recebe um paciente oncológico? Mudou até a forma de você receber ele, né? Porque assim, não só os leigos, mas assim, as pessoas acham que você sempre tem que dizer alguma coisa, né? Mesmo como psicólogo, às vezes você tinha que trazer um acolhimento de alguma forma. A partir do momento que você se coloca no lugar, que você sabe o que é muito diferente, sabe? Até o teu acolhimento com esse paciente é diferente, a tua escuta com ele é diferente. Né? Você está entendendo na teoria, mas você está entendendo na prática o que ele te diz. Quando ele te diz, tá difícil. Né? Você sabe o que é o tá difícil, né? Antes eu podia dizer para eles, eu imagino como deve ser. Nesse momento eu falava, eu sei como é. Isso. Eu sei como é, né? E para eles também é diferente ouvir isso, sabe? Porque você está compartilhando com alguém que realmente ele não tá só para te acolher, ele sabe o que ele está sentindo, né? Tá doendo, tá sendo difícil, o cabelo cai, você vai ficar careca, a tua autoestima cai. Eu sei o que é. Eu estou sentindo igual, né? Então, o paciente se sente acolhido e para mim também era muito diferente, né? É um igual, né? É um igual.
E Cíntia, em relação, por exemplo, eu tive dificuldade em receber ajuda, cuidado. Claro que eu era a cuidadora, e aí eu estava num papel diferente. Você sentiu dificuldade em receber ajuda, cuidado? Não, nenhum momento, assim. Tanto que, né, eu lembro que eu pedi pro meu sogro, que né, vô, vai comigo na cirurgia, vô, vai comigo na primeira consulta, né? Eu sinto que as pessoas estarem junto comigo, me dando essa ajuda, esse amparo, só de estar ali do meu lado, isso era para mim muito importante, né? Então, assim, eu não tinha dificuldade em aceitar ajuda. Porém, uma coisa que eu percebi é que, assim, eu quis ser forte, não sei se eu quis ser forte ou eu fui forte. Eu ainda não entendi exatamente esse processo, mas eu sentia que eu precisava mais ser forte pelas pessoas que estavam em volta do que por mim mesma. Porque se eu estivesse bem, eles estariam bem, né? Então eu acho que toda a minha fortaleza, né, de tentar enfrentar, eu fiz um propósito para mim mesma, que eu ia enfrentar tudo isso de uma outra maneira. Que eu ia passar pela químio sentindo poucas coisas, que eu ia fazer essa cirurgia e eu ia tirar de letra e que eu ia fazer tudo de uma maneira diferente de tudo que eu já tinha lido ou de tudo que eu já tinha escutado do que é uma pessoa na trajetória passando por um tratamento oncológico. E eu me sinto orgulhosa porque eu consegui fazer, pelo menos eu consegui fazer diferente do que eu imaginava que era. E eu também estou muito orgulhosa que você tenha passado por esse processo dessa maneira. E eu sempre tentei enxergar um copo meio vazio, sempre meio cheio, sempre meio cheio. Aí a Tassi, minha enfermeira, dizia, mas eu lembro que antes de fazer a químio, eu fui lá um dia para fazer o teste genético, né? E ela colheu... A Tassi é enfermeira. A Tassi é enfermeira. Maravilhosa, né? Incrível a Tassi. E aí eu fui lá para ela tirar o sangue para fazer o teste genético, né? E eu entrei na sala da químio, que foi ali que eu tirei. Aí eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, já tô ansiosa para estar aqui nos próximos dias. Ela olhou para mim, tá, você é a primeira que fala que quer estar ansiosa para estar aqui. Falei, mas Tassi, eu quero estar ansiosa porque quanto antes eu começo, quanto antes eu termino, eu quero saber como é, então eu tô ansiosa e não é uma ansiedade ruim. Eu tenho que passar por isso? Então vamos passar por isso antes. Ela falou assim, não, eu vou ter que ir, porque você é a primeira que disse que você é ansiosa para estar começando. Eu falei, eu não vou poder fugir disso. Sim. Então por que eu vou fazer disso ser ruim? Tem uma coisa que eu sempre, né, quando eu fiquei careca, minha autoestima não era ruim, não. Eu gostei de ficar careca, eu me sentia bonita. Mas agora, nascendo cabelo, tá um pouquinho difícil. Mas tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer. Eu nunca deixei de me maquiar, de me arrumar, porque assim, mesmo quando eu não me sinto tão bem, mas eu preciso fazer isso por mim. E no dia que eu fazia a químio, era o dia que eu mais me arrumava, era o dia que eu enchia de joia, brinco, o dia que eu passava perfume, que eu ia com a melhor roupa, eu já escolhia a roupa que eu ia fazer a químio. Porque era um evento. E eu tinha que transformar aquilo numa coisa boa, não numa coisa ruim. Aí todo mundo fala, tá, daí você ficava lá às 4 horas, você dormia? Não, eu ficava batendo papo. Ficava batendo papo com a Tassi, incomodando, ficava batendo papo, conheci todos os pacientes que passaram por ali no dia que eu fazia e conversava com todos eles, né? Eu falei, eu quero fazer disso diferente, eu não quero estar aqui triste, eu não quero passar, eu não estou recebendo essa medicação para ser ruim, estou recebendo essa medicação para ser boa. E dali eu saía, todo mundo dizia, tá, e agora você vai para casa descansar? Não, eu vou para o consultório trabalhar, ou eu vou para casa cuidar da minha filha, ou eu vou em algum lugar. Porque assim, gente, não é uma coisa ruim, eu tô me sentindo bem, então por que eu não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer? E assim eu seguia. Por isso que às vezes eu falava que eu me sentia displicente, porque eu esquecia. Eu realmente esquecia que eu tinha câncer, porque eu não tenho mais. Mas eu esquecia. Eu esquecia realmente. Você sabe que o Bus também fazia isso, ele fazia quimioterapia e ia trabalhar. Ele não ia descansar, ele ia dar aula. E ele assim fazia a mesma coisa. Mas você acha que é uma decisão, porque é bem complicado falar isso, né? Assim como tem pessoas que ficam abatidas, né, emocionalmente, depressão e tudo, nesse momento que recebe o diagnóstico no processo da doença. Né? Não é fácil, Mas você acha que é uma decisão ou realmente o estado de espírito é difícil colocar como se fosse uma decisão racional? Eu acho que
tanto é uma decisão quanto tem a ver com o estado de espírito da pessoa, de como a pessoa recebe aquilo também, né? Em nenhum momento eu recebi, em nenhum momento eu questionei, por que comigo? Por que eu, Deus? Por que comigo? Né? Então eu acho que a forma como você recebe, como você abraça isso, faz com como você vai levar o teu tratamento, né? Porque se desde o início você já recebe o teu diagnóstico mas por que comigo? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Mas logo eu, olha que fase da vida que eu tava, olha, né? Você vai ser muito sofrido, todas as etapas vão ser sofridas, né? Então eu acho que desde a forma como eu recebi isso, como eu abracei, né? Eu estou com câncer, como eu abracei isso, foi a forma como eu levei. Então, às vezes, não é só você escolher, é você escolher como você quer enfrentar e tem a ver com o teu estado de espírito também, desde o momento em que você recebe o teu diagnóstico, né? Momento de vida que a pessoa está, né? Exatamente, tudo, né? Exatamente. Eu tinha todo mundo ali, a minha rede de apoio, claro que isso é fundamental, né? E eles me ajudaram muito. Né? Então, né, puxando o ganchinho de trás, assim, eles me ajudaram e não era difícil para mim deixar que eles me ajudassem, sabe? Era bom se sentir ajudada, né? Mas assim, hoje eu até falei com meu marido que eu falei, eu lembro que eu fui nas consultas com o Dr. Gregor, eu fui todas as vezes sozinha. Ele falou, você que não quis que eu fosse. Eu falei, realmente, eu queria ir sozinha porque eu precisava um pouco também daquela autonomia. De que assim, se eu tô fazendo isso sozinha, é porque eu tô bem. Então eu precisava fazer as coisas, sabe? Porque às vezes eu falo, não, mas todo mundo, quem que vai na químio? Não, ninguém pode ir na químio comigo, porque aqui no Dr. Francisco a gente faz a químio, não entra ninguém na sala. Porque a sala é menor, não é como os hospitais grandes, né? Então a gente ficava sozinha. Eu falei, ótimo, eu falei, eu tô bem. Tá, mas você ficar lá sozinha? Eu falei, gente, eu não tô sozinha. Né? E nas consultas eu também me sentia bem sozinha. Eu tinha essa autonomia de ir e vir e isso me fazia bem também. E será que a tua família acha que você é teimosa? Às vezes um pouco, né? Quantas vezes eu tive que brigar um pouquinho com eles porque eles queriam ir, né? Minha mãe, meu pai, meu marido, a minha sogra. Você nunca deixou nós ir com você. A gente se oferece. Eu falei, mas não precisa. Né? Mas não precisa, não é que eu não queira a ajuda de vocês. Quando eu quero, eu peço, né? E quando ela é aceita. Mas nos momentos que eu podia fazer, eu não estou fazendo isso porque eu estou fazendo isso porque eu estou me sentindo bem, né? E aí eu falei, eles também falam, né? A gente nunca te viu reclamar. Falei, mas por que eu vou reclamar se eu não tinha nada para reclamar? Nem dos efeitos colaterais. Gente, eu não tinha. Eu chegava no Dr. Francisco até pós a cirurgia e aí como é que tá? Ótimo. Nada. Falei, eu não tenho nada para reclamar. Eu já não sou muito reclamar, mas eu não tinha o que reclamar. Então, por que eu ia reclamar? Para que eu ia criar algo para reclamar se não tinha? Então, não é que eu me fiz de forte. Eu realmente não tinha nada para reclamar. E você falando que você se fez de forte, e eu acredito que sim, quando a gente faz o que é necessário fazer, a gente está sendo forte. Né? A gente precisava fazer aquilo. Isso, eu acho que a fortaleza está nisso. Ela está nisso, é você fazer o que precisa ser feito. Não que eu não fraquejei, que eu não tive momentos em que eu, né... tá difícil, não é fácil, mas assim, quando eu digo ser forte é porque eu sabia que eu tinha que fazer tudo aquilo. Então eu tenho que fazer e é isso que eu vou fazer. E nesses períodos, né? Eu sempre falo aqui, Cíntia, eu falo e eu repito, não ligo que seja repetido, que são as coisas que a gente ouve quando está com câncer, né? Não fui eu, mas eu ouvia, né, essas coisas com o meu marido. Então, tem coisas que a gente não deve falar para as pessoas. Você pode dar um exemplo para nós? Posso. Cabelo cresce. Eu sei que o cabelo cresce. E a gente sabe, tá aqui, tá crescendo, né? Mas tem que passar por isso, né? Não é o que vai ser, mas é o passar por aquilo, né? E aí eu sempre falo, quando você não... E às vezes as pessoas pecam em falar essas coisas porque elas acham que elas sempre têm que te dizer alguma coisa. E aí o que eu digo? Quando você não sabe o que dizer, só dê um abraço, só dê um sorriso, só dê um oi, só cumprimenta, só passa a mão no ombro. Você não precisa falar nada, né? Então eu acho que as pessoas acabam falando essas frases que não cabem bem pra gente naquele momento, porque elas não sabem muito o que dizer. Você é guerreira. Você é guerreira, você lutou, você, né? E eu acho que é porque elas não sabem o que te dizer, né? Porque elas acham que elas têm que dizer alguma coisa, né? Então, o que eu digo para as pessoas? Se você não sabe o que dizer para um paciente que está em tratamento oncológico, não precisa falar nada. Ele não vai esperar com que você fale nada. Mas ele vai esperar a tua empatia, um abraço, um sorriso. Você não precisa, se você não é do toque, você não precisa abraçar, dê um sorriso, né? Ou fale,
eu tô aqui com você, estamos juntos. Se você precisar, eu tô aqui, né? E estar de verdade. E estar de verdade, exatamente, né? E o estar não é só para te ligar, e né, isso eu escutei muito, e ligar, como é que você tá? Como é que tá o tratamento? Tinha vezes que eu não queria falar, eu falei, não quero falar sobre isso, eu não quero falar, né? Às vezes você queria só vamos tomar um café, e às vezes assim, é claro que a gente às vezes, não quero e tal, às vezes sentia falta de alguém passar na tua casa e vamos, você vai, vem cá que você vai, não tô te convidando, você vai comigo, né? Porque muitas vezes se depender da gente, você fala, não vou atrapalhar os outros também, eu tenho minhas coisas também, então, né? Então, o que eu sentia falta às vezes mais recluso, né? Fica. Então, o que eu sentia falta às vezes era de alguma ação, sabe? Ir lá e te pegar e você vai fazer comigo sim, né? Isso é muito importante, né? O não falar, eu achei muito importante essa tua fala do não precisa falar, porque as pessoas elas têm uma necessidade de falar algo, né? E assim, às vezes as pessoas quando o silêncio talvez caiba melhor. Caiba melhor, porque às vezes você pode não gostar e as pessoas acham, nossa, mas você tá muito mimimi, né? De achar isso. É que assim, só quem passa sabe o que é, né? E isso eu repeti isso para minha família milhares de vezes, assim, né? Eu falei, você pode passar com alguém mais próximo, isso, mas eu falo, hoje só quem sabe o que é realmente passar por isso, eu falei assim, minhas principais pessoas é meu pai e minha mãe, é pai e mãe. Pai e mãe é aquele que vai sentir realmente o que é. E quando você é pai e mãe, você passar isso com um filho, então eu me coloco muito no lugar dos meus pais. Como que é o nome dos seus pais? Rosane e Osmar. E o Osmar. Então eles estavam ali passando por esse processo. Você tem filha também, né? E tem também. E a minha pequena. Como é o nome dela? Rafaela. A Rafaela. Tem a Rafaela e tem o Pedro. Pedro Henrique é meu enteado, né? Meu filho de coração, assim, né? Ele tem a mãe dele, mas é meu filho de coração, assim, né? Ele tá na minha vida desde pequeno, então... E como eles receberam o diagnóstico? Então, o Pedrinho recebeu um pouquinho depois, né? A gente demorou um pouquinho mais para contar para ele mora com a mãe dele, né? Já é um adulto, trabalha, então demorou um pouquinho mais e tal para estar recebendo, né? Eu percebi que ele ficou um pouquinho assustado, né? Até porque ele já passou um caso de câncer de mama na família, né? E na família da mãe dele, né? Então eu percebi ele um pouquinho assustado quando ele me viu e tal, né? Mas sempre esteve ali, sempre estava junto, estava comigo, né? Fui fazer rádio em Curitiba, ele estava junto, ele foi junto, né? Então, assim, sempre dando aquele apoio, né? Ele é muito próximo, né? É um menino, nossa, muito bacana, e é muito próximo a mim também. E a Rafa é, assim, sensacional, sabe? Eu aprendia todo dia com a minha filha. Então, de início a gente não falou para ela a palavra câncer, né? A gente falou que era um cisto, que a mamãe tinha, que ia precisar tirar. A gente sentou com ela, tanto eu e meu marido, né? Que também sempre esteve junto comigo em todos os momentos, assim, né? Me apoiando e grudado ali, né? Tamo junto, era a palavra que ele sempre dizia para mim, tamo junto, não tem outra, né? Mas daí a gente não usava a palavra câncer para ela, né? É um cisto, a mamãe vai ter que tirar, vai fazer cirurgia. Ela se assustou um pouquinho, né? A mamãe tem que ficar no hospital. Aí eu falei, não, mas daí a vovó fica com a mamãe, você fica com o pai, então... então tá bom. E aí fomos já trabalhando nela, que o cabelo ia cair. Mas por que o cabelo tem que cair? Ela sentiu um pouquinho, sabe? Para ela foi um pouquinho difícil, aquele cabelão da mamãe. Mas ela, mesmo no início sendo difícil, depois ela tirou de letra, assim. Sabe? A minha mamãe fazia massagem na minha careca, eu ganhei vários skincare na careca, agora eu ganho, né, lavagem especial, então, e o tempo todo, mãe, você tá linda, mãe, você é linda, mãe, o tempo todo passando essa coragem, essa força. Ela foi assim com os amigos dela, ela que quis contar para os amigos dela o que a mamãe tinha, partiu dela ter que contar. Um dia no mercado, a mãe de uma amiguinha dela falou, você é a mãe da Rafaela? Eu falei, sou. Ela falou, tua filha é fantástica, porque a tua filha veio contar para minha filha sobre você. E ela ensinou para minha filha um outro olhar das pessoas que têm câncer. E partiu dela isso, assim, sabe? Então, e aí ela foi descobrir realmente que era câncer um dia, quando uma amiguinha dela, né, conversando, e quando ela contando, falou, sua mãe tem câncer, né? E ela, na hora da escola, ela ficou assim, não falou nada. E quando ela chegou em casa, ela falou, mãe, a fulana me disse que você tem câncer, mãe. Não é, né? Eu falei, filha, é câncer. É câncer, mãe?
tudo isso da cirurgia, de ficar careca? É, filha. E você tá bem assim? É. Então tá tudo bem, mãe. Então você tem câncer e tá tudo certo, mãe. E seguiu. Aí esses dias ela veio pra mim, mãe... Eu já quero conhecer a Rafaela. Quando a gente viajou lá pra Hotel Fazenda, no casamento dos avós, lá no aniversário de 50 anos, você já tava com câncer e não me contou? Por quê? Falei, filha, porque tudo tem um momento, né? Quando você descobriu, não foi muito mais fácil para você entender? O processo você já sabia, só não tinha palavra, né? Mas todo o processo você já sabia. Não foi muito mais fácil saber de todo o processo? É, porque nada do que eu fiz, ela ficou a par de tudo. Da cirurgia. Porque ela é criança. Porque ela é criança. Você respeitou essa... E aí, o que ela precisava? Ela precisava de algo palpável. Só temos que dar uma pausinha só. Deu pausa? Ah, acho que a Glau tá chegando. Mas podem falar depois. Você parou na... De algo palpável. Tá. Desde ter... Só pra Isso. Pra não Sim, sim. A gente vai esperar. E caiu a chuva agora. Caiu a chuva. Então, Cíntia, se você quiser contar daquela hora também da escola, né? Que ela, Minha mamãe carequinha chegando. Mas eles são incríveis, né? É um poder de A gente recebeu muito resiliência mal, Cíntia, em casa. É. Recebemos muito mal. Foi difícil. Ele também recebeu mal. Ele não queria que falasse a palavra, sabe? Então, ele recebeu muito mal. Antes de eu ter, eu não falava essa palavra. E hoje é como uma palavra normal. Pois é, eu também. Pra mim também. Né? Porque tem muita... Oi, Glau! Tudo bem? Oi, essa Cíntia, tudo essa bem? Glau. Tudo bom? Tudo. Coloca ali pra mim esses ali. Pode deixar em cima ali, fazendo favor. Eu posso passar por lá? Pode. Eu não sei se tem lugar ali no sofá, mas acho que tem. Tá bom. A gente já tá quase terminando aqui. Mais uns 5 minutinhos só. É do palpável, né? Ela continua, né? Então, a criança precisa muito do palpável, né? Ou seja, ela precisa entender o que está acontecendo, né? Ela precisava entender todas as etapas para se sentir segura. E foi assim que eu inseri ela dentro de tudo que a gente estava passando. Claro que algumas mudanças iam ter na nossa vida, né? A rotina mudou. Não teve dias que ela chorou e que ela falou, mãe, quando que a nossa rotina vai voltar ao normal, né? Mas ela precisava entender tudo que eu ia passar, que ela ia estar junto, e isso foi muito mais fácil para ela entender, né? Então eu acho que se eu tivesse escondido dela, ou tivesse feito de outra maneira, não teria sido tão bonito quanto foi, né? Quando eu raspei o cabelo e eu fui buscá-la o primeiro dia na escola, e eu não quis usar lenço, não quis nada. Durante a trajetória, a careca ao vento, né? Assumiu. E eu falei, meu Deus, como é que será que ela vai? Será que ela vai ter vergonha? Será que ela vai ficar incomodada, né? E quando eu cheguei na escola, no portão da escola, e eu cheguei lá e eu olhei para ela, ela abriu um sorriso para mim, ela veio correndo. A minha mamãe carequinha chegou, gente, e ela veio correndo e trouxe os amigos junto, e todo mundo veio e conversou, e ela se sentiu orgulhosa, né? Não só ela se sentiu orgulhosa, as pessoas da minha família me acolheram. Pra você ter uma ideia, eu tenho meu sobrinho, meu afilhado, ele é incrível, assim, até no dia que eu bati o sino da quimio, ele quis estar junto e eu levei ele junto. E aí hoje ele olha pra mim e fala, mas tia, você não vai raspar de novo? Eu gostava tanto de você careca, tia. E aí ele chegou pra mim e falou assim, tia, você tá linda. Tia, e você sabe que eu não minto, né? Eu não minto, mas você tá linda. Então assim, sabe? E o menorzinho falava, cadê o teu cabelo? O teu cabelo sumiu, tia. Cadê? Toda vez ele vem, agora ele vem. Deixa eu pegar no teu cabelo, fica sabe? Macio, né? Então, assim, todos eles, assim. Então, as crianças, assim, da minha família me acolheram de uma maneira e, assim, eu falei, eu me emocionava cada vez que eles chegavam perto de mim e que eles queriam me ver, eles queriam estar... Ninguém teve medo, ninguém teve vergonha, ninguém teve... Sabe? Eles queriam estar perto, eles queriam pegar na careca, eles queriam estar junto e eles faziam questão de dizer o que eles sentiam, assim, sabe? E a gente sabe que o que vem de criança é muito sincero, né? Sincero. Então, a Rafa, o Davi e o Ricardinho, assim, eles foram, nossa, porque eu tenho mais um sobrinho, né, o Miguel, que fica em Curitiba, mas esses que estavam mais perto, né, que estavam no dia a dia comigo, assim, né? Então, eu aprendi muito com eles, assim. E a Rafa me ensinou todos os dias. E é aquilo que eu falava, eu não posso ficar triste.
olha esses olhos olhando para mim todos os dias. Eu tinha que voltar da quimio, eu tenho que continuar a rotina igual. Já tinham coisas que a minha rotina teve que mudar. Falei, então o que eu não puder mudar, nós vamos fazer do jeito que ela é. Fazer tarefa, fazendo almoço para ela todo dia, almoçando junto, levando para a escola, buscando da escola, né? Então eu não precisei parar nada disso e eu agradeço assim a Deus muito. Eu não precisei adiar nenhuma químio, eu não precisei, a minha imunidade ficou boa em todo momento. Então eu podia ir e buscar ela na escola, eu pude continuar trabalhando, que era o que eu queria. Então assim, o que eu podia continuar na rotina, na nossa rotina normal, assim eu fiz. Eu ia te perguntar, mas eu vou perguntar ainda, porque é a questão de como os familiares, como psicóloga, né? Que sugestão você daria de como os familiares e amigos devem, né, oferecer cuidado para o paciente oncológico? Claro que aqui você já fez o spoiler, né, de tanto amor que você recebeu, Recebi e carinho, muito. e o olhar carinhoso, né? Muito, Mas como muito. psicóloga? Eu acho assim, ninguém está preparado para receber um diagnóstico desse, nem a pessoa e nem os familiares, né? Então eu acho assim, eu acho que quando você recebe um diagnóstico desse, eu acho que se for muito difícil para você, procure ajuda, porque não é só a gente, paciente oncológico, que precisa de ajuda, os familiares também precisam de ajuda. Para entender o que é a doença, como vai ser, o que vai acontecer, sabe? Eles precisam. Eu senti que muitas vezes, assim, né? Claro, tem alguns que são médicos que entendiam, mas os outros que não, assim, o que é um câncer, o que é uma metástase, né? Porque, assim, antes de eu fazer o tratamento, eu entendi a metástase como assim: o fim, acabou. Metástase não é isso. Né? Então, os familiares, eles ficam perdidos muitas vezes no meio do tratamento da pessoa que está tratando, né? Então, eu acho assim que se eles puderem procurar ajuda e também se deixarem ser cuidados, sabe? Porque às vezes não é só a gente que precisa de cuidado, eles também precisam desse cuidado. E eu, quando eu me sentia, passava essa força para eles, era porque eu percebia que eles estavam precisando muitas vezes muito mais de eu cuidar deles do que eles de mim, de me ver bem, né? Porque meu pai, minha mãe, meus sogros, meus cunhados, os meus sobrinhos, meu marido incrível e a minha filha, né? Mas eu percebia que às vezes eles precisavam desse apoio e era meu, porque assim, eu sentia que assim, eu estou bem, eles estão bem, né? Toda vez que alguém me ligava, como é que você tá? Tô ótima. E eu sentia que aquilo dava sabe assim, para eles um gás a mais, entender que eu estava bem, entendeu? Mas aqueles que não conseguem ficar bem, eu sempre digo, procure ajuda, deixe ser cuidado também. Não é só o paciente oncológico que precisa, os familiares também precisam ser cuidados. Cíntia, estou encantada, né? Nós agora vamos dar uma pausa para focar no café. Nós vamos tomar um cafezinho e a gente volta com a Cíntia para ela passar a mensagem final para vocês aqui no Foca na Causa. Fica com a gente, foca no café agora, junto comigo. Pessoal, a gente já tomou um cafezinho aqui do MIG, coisas maravilhosas, né, Cíntia? Uma delícia, tudo E agora gostoso. a gente vai para a mensagem final. Cíntia, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e você passe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, de que você, um conselho como paciente, como psicóloga, enfim, para as pessoas que estão passando por esse momento, por esse processo. Primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, procurem sempre, a prevenção é o melhor diagnóstico, né? Então, façam os seus exames,
né? Aproveite os meses de foco em cada outubro, novembro, né? Cada mês tem o seu mês de prevenção de alguma doença. Aproveite os meses para fazer os seus exames preventivos, né? Foi assim que eu descobri o meu, então quanto antes, eu falei, tudo que você descobre antes, você tem cura, tem chance, você tem recurso, né, para correr atrás. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas fique em dia com seus exames, né? Faça a mamografia, não tenha medo, né? Os homens também que tem que fazer, né, o exame de toque, não tenha medo, né? Não tenha medo de se proteger disso, né? A gente consegue passar por uma doença dessa, a gente passa, a gente segue em frente, mas assim, se a gente não precisar, é muito melhor, né? Então eu digo para as pessoas, foque na prevenção, né? E para quem está passando por isso, como eu, quem já passou, né? Eu acho que é você entender que assim, não tem ré, sabe? É só para frente, é o que eu digo. Não tem, mas não, é só daqui para frente. Eu só posso mudar as coisas de hoje para diante. O que já foi, já foi. Então eu posso fazer um novo amanhã, e eu posso fazer um novo amanhã com tudo que eu tiver. Eu tentei todos os dias fazer um novo amanhã, e eu estou conseguindo. Né? Hoje é um novo amanhã, amanhã é um novo amanhã, no tratamento, no pós-tratamento. Então, sempre faça um novo amanhã, sempre foque lá na frente. Foque na frente, né? No amanhã, né? Porque o ontem ele já foi. Sim. Eu não posso buscar nada dele, né? E é sempre seguir em frente, não tem ré, não existe ré. É esse caminho que eu tenho que seguir, eu vou até o fim. Gente, que depoimento maravilhoso. Eu tô aqui encantada, né, com tudo isso que eu ouvi. Tenho certeza que vocês também. Então, se vocês ficaram até agora, curte, comenta, compartilha, ajuda esse depoimento da Cíntia a chegar em muitas pessoas que precisam ouvir isso, gente. Queria mais uma coisinha lembrar que assim, teve 2 pessoas que foram muito importantes para mim, 2 influencers, não são daqui, pessoas que eu descobri na internet, né? A Mari Anjo Rosa. Conheço, e também acompanho. A Magular. As 2 fantásticas. E a Magular eu já acompanhava ela antes do meu diagnóstico. E aí o meu desespero tão grande quando eu descobri e que eu não achei elas mais nas redes sociais. Ela teve um bug nas redes sociais dela, ela teve que entrar na justiça para... E aí quando eu descobri, eu fui correndo buscar ela, né? Uhum. E eu não achei ela. Eu achei ela um tempinho depois quando ela conseguiu voltar com o Instagram dela. Uhum. Então, assim, a forma como eu tento fazer o meu dia a dia no meio da minha rotina oncológica vem muito do que eu escuto delas, vem muito do que eu vejo como elas fazem. Então eu acho isso muito importante, assim, né? Esse espelho faz muito bem, a gente entender que outras pessoas passam por isso e a forma como elas fazem isso faz com que a gente queira fazer igual também. Cíntia, muito obrigada de coração por você ter disponibilizado o teu tempo aqui para todos nós. Também queria deixar um beijo grande, enorme, muito pra Tassi, minha enfermeira, Dr. Francisco Zócola, maravilhoso. Eu já convidei o Dr. Francisco para vir aqui. Doutor, tem que vir aqui. E ele não veio, ó. Tá o convite aí jogado no ar, hein? E o Dr. Gregory. Esse veio e quando ele quiser vir, tá sempre aberto para ele também. Com ele eu tenho um casamento mais 5 anos lá pela frente. São maravilhosos, assim, né? É a minha fortaleza e a minha estrutura. São eles em todo momento. Cíntia, obrigada mais uma vez. Um beijo no teu coração. Você que está assistindo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Foca na causa com a gente.